Beleza, então. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Já estou gravando a aula, então se caso o sistema cair, se sua internet cair, se faltar energia aí na sua casa, não se preocupe, porque a aula está sendo gravada e mais tarde eu posso disponibilizar ela para vocês, tá bom? Então vamos começar, eu vou falando com vocês aqui. Hoje é uma aula bem legal, uma aula bem simples assim de trigonometria na circunferência, mas dá para pegar de boa. Vamos lá. Então, até o momento, quando você chega no segundo ano, a única trigonometria que você estudou foi a trigonometria do triângulo retângulo, certo? Então, a gente tem um triângulo retângulo, em cima dele a gente faz trigonometria. A partir de agora, a gente vai começar a fazer trigonometria na circunferência. Mas, a princípio, a gente primeiro tem que estudar os elementos da circunferência. Então, esse começo aqui não é bem a trigonometria na circunferência, é mais como é que funciona uma circunferência para que depois de entender a circunferência, a gente possa fazer a trigonometria, certo? Alguma dúvida como vai ser esse começo? Todos me escutam bem? Posso prosseguir? Pode seguir? Estão me escutando direitinho? Sim. Então tá beleza. Não, se caso estiver cortando também, não se preocupe, porque eu estou gravando, depois eu disponibilizo para vocês. Então, trigonometria na circunferência, circunferência trigonométrica. A primeira coisa que você tem que aprender quando você vai fazer trigonometria na circunferência é entender o que é um arco de circunferência. Professor, como assim arco de circunferência? Porque você pega uma circunferência, você tem um problema. Você não sabe onde ela começa e nem aonde ela termina. Para definir o começo e o término de uma circunferência, a gente faz uma coisa que chama-se arco. Então, chamamos de arco de circunferência AB. Isso indica AB, cada uma das partes em que uma circunferência fica dividida por dois pontos. Então, o que acontece? Se você pegar uma circunferência, né, você não sabe onde é o começo e onde é o fim. Então, vou desenhar aqui uma circunferência para você me entender. Suponha que eu tenho essa circunferência, né? E eu quero fazer uma medida aqui nela. Só que para mim fazer essa medida, eu tenho que definir o começo da onde eu quero medir, certo? Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu pegar um vermelho e deixa eu engrossar o tamanho do lápis. Pronto. Eu tenho que definir aonde é o começo, vou chamar de A, e aonde é o fim da medida, certo? Aqui eu vou chamar de B. Então, esse comprimento aqui, ó, essa distância aqui, dentro da circunferência que você acabou de marcar, chama-se arco. Então, o arco, não a circunferência, é a distância de dois pontos. Se você for pensar, existem duas maneiras de você olhar isso aqui. Tem a menor distância, que é do A para o B, passando aqui pelo caminho mais curto, então seria o arco AB, certo? E tem outra maneira, que seria a maior distância, então seria passando por aqui, ó. Então, arco em uma circunferência é a distância entre dois pontos. Toda vez que você marca dois pontos, você define dois arcos. O arco menor, que é a menor distância, que no caso aqui está de vermelho, e o arco maior, que é a maior distância para você sair do A e chegar no B. Então, quando eu falar arco de uma circunferência, o que eu estou querendo dizer? A medida de sair de um ponto na circunferência e chegar no outro ponto da circunferência. Por isso que eu tenho que marcar aonde começa e aonde termina, pessoal. Então, isso é arco. Professor, como é que eu vou saber onde é o A, onde é o B? Não se preocupe, geralmente o exercício te fala aonde é o começo e aonde é o fim. Então, basta você saber a ideia de arco. Então, o que é um arco? É a medida de dois pontos na circunferência. Tem a medida da distância, né? Passando por cima da circunferência. Tem a medida maior e tem a medida menor. Aqui a menor está em vermelho e a maior está em azul. Alguma pergunta, alguma dúvida em compreender o que seria um arco? Então, você tem uma circunferência, você tem um círculo, certo? Aí você marca um ponto A e você marca um ponto B. O que seria o arco? Seria a distância para andar em cima da circunferência para sair do A e chegar até o B. Aí você tem a distância menor, que no caso seria o vermelho,
e você tem a distância maior, certo? Que seria o azul. Então, se eu quero sair do A e chegar no B, então tem dois arcos. O arco menor, que é o vermelho, ou seja, essa menor distância aqui, essa medida menor, e tem o arco maior, que seria a medida de azul, né? Eu sair do A e chegar no B pela maior distância, que seria a medida azul. Alguma dúvida sobre arco? Posso prosseguir? Pode seguir, pessoal? Pode. Beleza, então. Qualquer dúvida, lembrando que para quem entrou atrasado, eu estou gravando a aula, tá? Então é isso aqui, ó. Vou só fazer a leitura, ó. Arco. Chamamos de arco da circunferência AB, isso indica AB, cada uma das partes em que a circunferência fica dividida por dois de seus pontos. Você vem cá, marca o A, você vem aqui, marca o B. Então esse aqui, ó, essa distância aqui é o arco menor, e essa medida aqui, ó, essa maior aqui, ó, é o arco maior, certo? Aí tem um caso que é quando o A e o B estão um em cima do outro. Então, você não tem que andar nada. Então, a gente fala que ou é um arco nulo, né, ou é zero, ou você deu a volta na circunferência e parou no mesmo ponto. Então, ou é zero ou é uma volta completa. Eu vou desenhar para você entender. Suponha que eu venho aqui, ó, e desenho uma circunferência. Aqui, eu vou vir aqui, deixa eu pegar aqui o vermelho, vou marcar o A e o B no mesmo lugar. Então, você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade. O A e o B, o A não saiu do lugar. Você marcou o A em cima do B. Então, a medida, né? A medida aqui vai ser zero, porque os dois estão um em cima do outro. Porque não tem distância para percorrer. Esse seria o arco menor, né? Se eu pensar na menor distância, é zero, porque eu estou em cima. Agora, se eu pensar na maior distância, então, para sair do A e chegar no B na maior distância, aí seria isso aqui, ó. Seria uma volta completa, certo? Então, ou é zero quando está em cima do outro, que é o arco menor, que está um em cima do outro, então a menor distância é zero, ou é uma volta completa. Você saiu do A, deu a volta completa na circunferência e chegou de novo em cima do A, que você chamou de B. Então, quando um ponto está em cima do outro, ou o arco mede zero, ou é uma volta completa na circunferência, tá bom? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? A parte de arco está completa. Podemos passar para frente? Compreende o que é arco? Então, se eu tenho uma circunferência, marco o ponto A, marco o ponto B, arco é a distância correndo em cima da circunferência para sair do A e chegar no B. Geralmente tem duas distâncias, a maior e a menor. Podemos prosseguir? Pode seguir, pessoal? Pode sim, professor. Beleza, então. Seguindo, então, a gente já fez a parte de arco. Agora a gente vai falar de ângulo central. Prestem bastante atenção. Isso aqui também é rápido, tá, pessoal? A aula de hoje não é difícil. Tem um pouquinho de teoria, mas é uma aula tranquila. Eu vou recortar aqui e vou colar no Paint para você entender o que eu estou falando, tá? Então, o que acontece? É ângulo central. Então, vamos lá, presta atenção. O que ele está querendo dizer? Suponha que você quer medir do A até o B. Tá vendo? Você quer fazer essa medida. Aí, o que ele diz? Que em vez de você medir aqui esse comprimento aqui vai ter a mesma medida que esse aqui que está no centro. Então, por isso que é ângulo central. Se eu quero medir um arco, basta eu usar o ângulo central. Então, é isso que ele está querendo dizer. Vou fazer a leitura para vocês verem. Ó, vamos lá. É todo o ângulo cujo vértice coincide com o centro da circunferência e cujos lados são raios dessa mesma circunferência. Então, se eu quero medir do A até o B, marco o centro, risco aqui, risco aqui. Então, você conclui o quê? Que a medida do A até o B é a medida aqui do centro, por isso que chama-se ângulo central. É o que está escrito. A medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Com um espaço aqui, depois eu vou corrigir. Então, é isso. Quando você tem aqui uma circunferência e você quer medir um arco, medir, por exemplo, essa medida aqui, nem sempre é possível você medir em cima dela. Então, o que você faz? Você marca o centro, risca aqui, risca aqui.
Então, essa medida aqui de fora é igual a essa medida aqui de dentro. E essa medida aqui a gente chama de ângulo central, ou seja, a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente a esse arco, tá? É isso. O que eu estou querendo dizer? Presta atenção. Se aqui mede 30, significa que esse aqui de dentro também mede quanto? 30. Porque eles são iguais. O que mede aqui nesse ângulo, no arco, tem que medir aqui no ângulo central. É isso que significa ângulo central. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Pode seguir? Podemos prosseguir, pessoal? Pode sim, professor. Beleza, então. Então, aqui a gente já fez o que é arco, né? A gente viu que arco é quando você marca 2 pontos na circunferência e você tem a distância maior, que é o arco menor, e a distância maior, que é o arco maior. A gente viu que se eu quero medir um arco, basta eu pegar a medida do ângulo central, porque ambos têm a mesma medida. Agora, a gente vai falar de como se mede os arcos, qual unidade que usa. Por exemplo, se eu quero medir a distância entre duas cidades, eu uso quilômetros. Se eu quero medir a altura de uma pessoa, eu uso metro. E, professor, e se eu quiser medir um arco? Quando você vai medir um arco, você vai ter duas opções. Ou você usa grau, ou você usa radiano. Uai, professor, qual que é a diferença? Nenhuma. É como se fosse duas unidades de medidas que se completam, certo? No grau, todo mundo sabe, né? Que uma circunferência completa tem 360 graus, isso no grau. E todo mundo sabe que no radiano, uma circunferência completa tem 2π radiano. Resumindo, quando ele pede para usar o grau, a gente vai usar a ideia que a circunferência completa tem 360 graus. Quando ele pede para usar o radiano, a gente vai usar a ideia que a circunferência completa tem 2π radiano. Resumindo, presta atenção aqui. Vou voltar no Paint de novo. Então, o que eu sei? Deixa eu só apagar tudo aqui, presta atenção. O que eu sei? Primeiro eu vou falar de grau, presta atenção. Uma circunferência completa, essa perfeitinha aí, ó, ela tem 360 graus. Uma circunferência completa tem 360 graus, tá? Ok? Agora, se ela completa tem 360, significa o quê? Que a metade dela, deixa eu riscar aqui a metade dela, só essa metade aqui, ó, a metade de uma circunferência vai ter 180 graus. Ah, professor, como é que você sabe que é 180? Uai, se ela completa tinha 360, a metade de 360 é 180. Então, quando eu trabalho com grau, o que eu sei? A circunferência completa tem 360 e metade da circunferência tem 180. Isso não é novidade para ninguém, é algo simplório, que é algo elementar, que a maioria das pessoas sabem, tá? Uma circunferência completa mede 360 graus, uma circunferência incompleta, metade, uma semicircunferência, metade, mede 180 graus, certo? Agora, isso aqui é a medida em graus. Agora, eu vou colocar o mesmo desenho e vou colocar as medidas em radiano. Preste atenção. Em radiano é bem parecido, certo? Vou até escrever aqui, ó. Vou pôr aqui e vou escrever. Vamos lá. Agora em radiano. Em radiano fica assim, ó. Uma circunferência completa mede 2. Eu não vou ter o símbolo do π aqui porque é Paint, mas vou colocar assim, ó, 2π radiano. Certo? O π é aquele símbolo que vocês conhecem, tá? E metade de uma circunferência, ou seja, se eu vim aqui cortar ela no meio, se você repartir ela no meio, olhar só essa metade aqui, ó, então significa que metade de 2π é 1π. Então, aqui embaixo, né, metade de uma circunferência em radiano é 1π radiano. Então, é isso que você tem que saber, ok? Uma circunferência completa em graus, 360. Uma circunferência completa em radianos, 2π. Meia circunferência em graus, 180 graus. Uma circunferência com meia circunferência em radiano, 1π.
Lembrando, pessoal, que o π que eu escrevi ali é porque lá não tem como eu colocar, mas o π é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o π, tá? Certo? Alguma dúvida nisso de saber quanto que é uma circunferência completa, tanto em graus quanto em radiano e a meia circunferência? Como que é, professor? Alguma dúvida em saber o tamanho da circunferência completa? Por exemplo, ela completa em graus é 360, ela completa em radiano é 2π. E sobre a meia circunferência, se todos conhecem, por exemplo, metade de uma circunferência, 180 graus, em graus. Metade de uma circunferência em radiano, 1π. Alguma dúvida nisso? Parece que hoje você está dormindo, pessoal. Acorda. Agora tá. Está cortando? O que está acontecendo? No meu tá cortando algumas Ah, tá. coisas. Não, mas eu tenho a gravação. Eu vou prosseguir. Qualquer coisa eu mando a gravação para vocês, tá? Prosseguindo, então. Beleza. Agora a gente vai falar dos exercícios, tá? O que é o exercício que eu vou passar para vocês? É transformar de radiano para grau ou de grau para radiano. Preste atenção que eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo. Converta 60 graus em radianos. Vamos fazer aqui, preste atenção. Primeiro exemplo. Converta 60 graus em radiano. Então, o que você faz? Preste atenção aqui para ficar bem claro que essa é a parte mais importante. De cá você escreve graus, certo? Aí de lá você escreve radiano. Aí você tem que usar algo que você sabe, ok? O que eu sei? Que em graus, metade de uma circunferência é 180 graus. Em radiano, metade de uma circunferência é 1π. Vou colocar o símbolo de π aqui. 1π. Pronto. Ele pediu para converter 60 graus. Então, eu venho aqui em graus e coloco 60. E aqui sobrou um espaço, tá vendo esse espaço? Coloca x. Pronto. Só multiplicar cruzado. Você vem aqui, né, e multiplica cruzado. Dessa maneira aqui, ó. Para cá, né? E aí você vem cá e multiplica cruzado. Certo? Então, todo exercício de conversão de radianos para graus ou de graus para radiano, você faz desse jeito. Coloca metade da circunferência em graus, metade em radiano. Completa a parte de baixo e multiplica cruzado. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Nicole, Yasmin, Gabriela, Ana Carla, Carlos Eduardo? Não. Tranquilo? Não. Beleza, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Ah, professor, e se em vez de radiano tiver... O jeito de fazer para os dois é a mesma coisa. Você vai vir aqui, coloca graus, aí você vai vir aqui e coloca radiano. O que você sabe? Eu sei que 180 graus é metade da circunferência em graus. E eu sei que 1π é metade da circunferência em radiano, certo? Você tem que usar metade do grau e metade do radiano. Aí vem aqui, 60 graus. É óbvio que 60 graus eu tenho que pôr nos graus. Agora é só multiplicar cruzado. Vamos multiplicar? Olha como é que vai ficar. 180 graus vezes x vai ficar 180 graus com x. Certo? 60 vezes 1π vai ficar 60 graus, certo? 180 graus vezes x, 180 graus x. 60 graus vezes 1π vai ficar 60 graus π, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 180 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. É isso que eu vou fazer agora. Já vai me dar a resposta, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só terminar aqui o exercício. Já está finalizando, pessoal. É rapidinho. Então, vai ficar x igual, certo? A 60 graus com π. Deixa eu pôr o π aqui. Dividido por 180 graus. O que você faz? O grau em cima com o grau embaixo, você pode cortar, porque é a mesma coisa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar o grau em cima com o grau embaixo, certo? Cortando os graus, olha como é que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Cortei
a bolinha do grau em cima com a bolinha do grau embaixo. Então, ficou como? Ficou assim, ó. 180 graus, 60 em cima, dividido por 180 embaixo. Observe que não dá divisão exata. Não dá divisão exata. Como não dá divisão exata, você tem que simplificar. Simplificar a fração. Eu vou simplificar para vocês, tá? Preste atenção. Vou cortar um zero em cima e um zero embaixo, certo? Ou você já podia parar aqui, estava certo, já está convertido, mas eu vou simplificar, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Vou cortar um zero em cima com um zero embaixo. Então, um zero em cima cancela com um zero embaixo. Então, ficou 6π por 18. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Agora é hora de simplificar isso aqui. Simplificando... Ih, a minha setinha saindo do lugar, mas não tem nada não. Simplificando, vai ficar o seguinte. Eu vou simplificar por 6 em cima e por 6 embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Dividir em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, em cima dá 1π, certo? Vou colocar aqui, equação, em cima dá 1π. Pronto. 1π, certo? E embaixo vai dividir 18 também por 6, tá? Então, vai ficar 3. Pronto. Essa é a resposta do exercício. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Pode perguntar, estou aguardando as dúvidas. Lembrando que, eu vou até colocar no balãozinho aqui, ó. Você dividiu Alguma o pi. dúvida? Oi? A parte que você dividiu o pi. Peraí que eu não Não, eu não consegui entender, dividi. não. Eu simplifiquei. Vou te explicar. Já trabalhou com simplificação de fração? Isso é uma coisa comum que a gente estuda nas séries iniciais. Mas eu vou colocar o que eu fiz. Por exemplo, o que é simplificar? É dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Eu vou colocar aqui, ó. Acho que aqui dá para fazer. O que eu fiz? Eu vim aqui, certo? Não, O que eu a fiz? parte do Dividi 18 por eu cima entendi, mas por aí o 6 6. eu não entendi por quem que você dividiu. Por 6. Como é simplificar? Você divide pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número aonde? Embaixo. Ah, tá. Agora entendi, eu tava Então, esquecendo dividir disso aí. por 6 em cima, deu 1. O que é simplificar? Você tem que usar o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Por exemplo, se eu pusesse 6 aqui e embaixo colocasse 3, não pode. O número que você usar em cima, você tem que usar o quê? Embaixo. Certo? Professor, Oi. só pode tirar tipo assim, deu 60 e 180. Só pode tirar o zero se for o mesmo número de cima? Não. O que eu fiz foi cortar um zero em cima com um zero aonde? Então, o zero embaixo. Só pode Número é colocar. zero. Só se for o último número dos dois, tanto em cima quanto Se for o embaixo. mesmo, O zero. só se for zero. O último número zero em cima, o último número zero embaixo. Então você corta. Vou até com uma setinha cortando. Só se o último número for zero. Por exemplo, isso aqui, ó. Por exemplo, se aqui fosse 6, já não dava mais. Entendeu? Tem que ser o último número zero em cima, o último número zero embaixo. Aí você corta. Então, cortei aqui esse zero, ficou 6. Aí eu cortei o zero de baixo, ficou 18, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, aproveitem para perguntar aqui. Eu cortei esse zero com o zero de baixo. Só pode cortar se o último número em cima e embaixo for zero. Pronto. Foi isso que eu cortei. Perguntas? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Não. Beleza, então vou para o segundo exemplo. Ah, tá, tem um detalhe, pessoal. Tem um erro aqui, tá? Tá faltando um detalhe. Como aqui é radiano, no final você tem que colocar RD. Pronto, agora tá certo. 1π sobre 3, RD significa o quê? Radiano. Tá perfeito o exercício, acabou. Então tá, beleza, né? Tranquilo, podemos então passar para o próximo. O próximo vai ser o contrário. Em vez de transformar em RD, a gente vai transformar em graus, tá? É o mesmo exercício, só que agora ao contrário, tá? Então vamos lá.
O próximo exercício, que é o último, esse exercício aqui também é fácil, pessoal, não é difícil, só multiplicar cruzado, né, e simplificar. O próximo exercício pede esse aqui, ó, exemplo, converta, agora, ó, olha a diferença, presta atenção. No primeiro era para fazer graus virar radiano. No segundo é para fazer radianos virar o quê? Graus. Vou fazer para vocês, presta atenção. Mesmo exercício, só que agora, olha lá, converta radiano em graus. Aqui era converta graus em radiano. Professor, muda alguma coisa? Não, faz do mesmo jeito. De cá você coloca os graus, aqui você coloca o radiano. Sempre é meia volta. Meia volta em graus, 180 graus, certo? Meia volta em radiano, já falei para vocês, meia volta em graus é 180. Meia volta em radiano, certo? É 1 π. Então, vou colocar aqui 1 e vou colocar o símbolo do π. Pronto. Agora, eu vou colocar os dados da pergunta, tá bom? 2π RD, 2π sobre 3 RD. O que você não pode fazer? Colocar esse dado no lugar errado. Esse dado aqui é radiano, então vai ficar embaixo de um π. Tem que colocar π embaixo de π e grau embaixo de grau. Então, vou passar para baixo, só para você entender. O 2π radiano vai ser aqui, ó. π embaixo de π e grau embaixo de grau, tá bom? Já estou finalizando aqui o exercício, o exemplo. Então, vai ficar 2, certo? Π, deixa eu pôr π, por 3. Aí. E de cá, tá vendo que sobrou um espaço? Aqui você coloca o x. Pronto. Vou colocar os pinguinhos aqui também, certo? Tá aí, ó. Pronto. Sempre, ó, vou voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Grau embaixo de grau. Porque, ó, que era grau, pus embaixo do grau. Aqui é radiano, coloquei embaixo do radiano. Π embaixo de π. Então, o jeito de fazer é o mesmo. Você tem que tomar cuidado só na montagem, para colocar sempre grau embaixo de grau e radiano junto com radiano. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso prosseguir? Pode. Pode, né? Aqui, o que você pode fazer já para agilizar? Em vez de cortar lá embaixo, já corta aqui, ó. Vou cortar o π, porque eu tenho o π em cima, tá vendo? Vou cortar o π aqui, um π nesse, vou cortar π com π, porque é a mesma coisa. Então, em vez de ficar um π, ele ficou só um, tá? Cancelei os πs, tá vendo? A mesma coisa você podia ter feito aqui, ó. Você já podia ter cancelado os graus, em vez de deixar para cancelar aqui, você podia ter cancelado em cima, não tem problema. Desde que você corte, eu podia cancelar grau em cima com grau embaixo. Eu podia ter cortado aqui. Pronto. Aí ficava só 180 e 60. Fica mais fácil, tá? Você corta logo. Agora, o que você faz? Já cortei. Não tem o π mais. Cortei o π de cima com o π de baixo. Multiplica cruzado. Então, você vai vir aqui, ó, e multiplicar cruzado. Vai ficar 180 vezes 2, né? E 1 vezes x. Então, vamos multiplicar. Presta atenção. Esse aqui é mais rápido que o outro. Vamos fazer, então. 1 vezes x, né? Deu x. Então, vou colocar aqui, ó. 1 vezes x deu x. 180 graus vezes 2, 180. Deixa eu colocar uma fração aqui para você entender. 180 graus, certo? Vezes 2. Dividido por 3. Ah, professor, de onde você tirou esse 3? É o 3 que estava embaixo do 2. Ele continua lá. Então, vou de novo. Cortei os πs, agora estou multiplicando cruzado. 1 vezes x deu x. 180 graus vezes 2 eu armei aqui. Já podia colocar direto se quisesse, mas eu deixei. E o 3 que estava embaixo continua embaixo, dividindo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode prosseguir? Pode prosseguir, pessoal? Pode. Beleza, então. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 180 vezes 2, 360 graus, correto? Isso aqui dividido por 3. Agora é só dividir na calculadora mesmo. 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Acabou o exercício, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento? Só observação. Não. Nesse aqui, ó, quando é para fazer graus, quando é para transformar em graus, você pode dividir. Sempre, tá?
Quando você vai fazer radiano, você tem que simplificar. Radiano faz simplificação, certo? Nesse aqui você divide, que foi 360 dividido por 3, tá vendo aí? Esse aqui você não divide, você simplifica. Nesse caso, eu simplifiquei por 6. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilo? Podemos seguir? Pode. Beleza, então. Finalizando. Então, aqui tem 2 listas para vocês, tá? A primeira aqui, que é o exercício 4, é o de radiano. Esse aqui, esse primeiro aqui, converta em radiano, você vai fazer igual o exemplo 1 aqui, ó. É o de simplificação, é o que põe o πRD, o exercício 1. O exercício 2 é de graus. Então, você vai fazer como? Você vai fazer igual eu fiz aqui no exemplo 2, que é o de dividir e vai dar a resposta em graus. Alguma pergunta, algum questionamento? Como é que estamos aí? Tranquilo? Como é que tá? Podemos encerrar? Pode. Podemos encerrar? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento? Pessoal, assim que eu colocar os exercícios lá na plataforma, eu aviso lá no grupo da sala. E também vou colocar a aula que eu gravei para vocês, tá? Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Até a próxima. Amanhã, peguem os exercícios hoje para fazer, porque amanhã é aula de dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, eu já esclareço, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Amém, né? Fica com Deus também. Amém. Até mais.